Olá pessoal, eu sou Aridelson, seu amigo pastor. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam amor, palavras de vida é o que trago para vocês. Este é o nosso terceiro encontro com a série de estudos Esperança em Tempo de Quarentena, proposta pela Convenção Batista Fluminense em sua publicação especial para o terceiro trimestre de 2020. O Salmo 46, o salmista diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Antes e acima de todas as coisas, nós temos Deus e sua eternidade. E diante dele estamos nós, seres mortais, criaturas suas, vivendo no tempo, vivendo com as tragédias, convivendo com as catástrofes, as guerras, as doenças, o mal, o pecado. Diante dele, nós estamos. Ele, que é o Rei Eterno, que reina em um reino eterno, que tem uma vontade eterna, mas que também tem um propósito eterno que envolve nós, suas criaturas. Pergunto a você, você costuma consultar algo ou alguém além da sua própria consciência? Você sente que é mais adequado tomar suas próprias decisões? Ou buscar com frequência uma necessária ajuda? Você tem conseguido manter-se longe de conflitos e consequências desnecessárias? Possivelmente sua resposta é não. E uma vez que você não tem podido evitar as consequências do seu pecado, do pecado dos outros, você tem buscado refúgio, você tem buscado um lugar seguro para estar, para manter-se afastado do mal? Esta é a nossa terceira lição e tem como título Oração como Refúgio. Temos como objetivos para esta lição, primeiramente, compreender a oração como a busca incessante da vontade de Deus, da eterna vontade de Deus. 2. Considerar diante de Deus, encher o coração com bons desejos de amor e verdade, considerando a bondade dos atos e palavras de Deus como padrão para a própria vida. 3. Estar consciente da santidade de Deus e da própria natureza pecaminosa que temos e buscar perdão diante de Deus. 4. Expressar o culto pessoal a Deus com os bons frutos da adoração, nos próprios atos e palavras que testemunhem na vida a bondade de Deus. O texto
para esta lição se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Um verso apenas. Diz assim a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Oração é comunicação. Oração é refúgio. E só é capaz de lançar mão deste instrumento dado por Deus para o seu povo aquele que tem o seu coração contrito, exposto diante de Deus. Ele nos chama de seu povo. E ele diz que nós chamamos pelo seu nome. Meu povo que se chama pelo meu nome. É diante dele que levamos as nossas súplicas, as nossas orações, as nossas necessidades. Não que devamos pensar que quando oramos nós movemos a mão de Deus, como muitos dizem por aí, que a oração move a mão de Deus. Isto é falso. A oração não move a mão de Deus. A oração busca a vontade de Deus. Porque acima de tudo está a vontade de Deus. A minha necessidade, ela é última. A primeira coisa a ser buscada é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus gera o propósito para a minha vida. E este propósito gera a doutrina de Deus para a minha vida. E essa doutrina gera o princípio que vai gerar a própria vida no meu ser humano. Em primeiro lugar, nós vamos considerar o seguinte, o primeiro tópico. Oração, refúgio por meio da fé. O escritor de Hebreus nos diz que, Hebreus 11:6, oração é o refúgio por meio da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Nós estamos falando aqui de humildade, de uma postura diante de Deus. Se o meu povo, este povo de Deus, que chama pelo nome dele, que se chama pelo nome dele, deve se humilhar, deve conhecer e viver a vontade de Deus, isso é capaz de fazer em oração, considerando as ações e as promessas de Deus, considerando a bondade e a misericórdia de Deus, não considerando o homem pecador, mas considerando o Deus Santo, que desde a eternidade vela por suas criaturas e fará o necessário por suas vidas. Se o meu povo se humilhar, é uma condição do céu. Oração é refúgio por meio da fé. O escritor bíblico Paulo, citando Abacuque 2, verso 4, Romanos 1,17, diz que o justo vive pela fé. O justo vive em confiança. O justo vive em devoção, em fiel devoção. Fidelidade e fé e confiança são palavras sinônimas. O justo, ele olha
para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e contempla o testemunho dos que vieram antes, dos profetas e apóstolos, homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que lá puseram todos os atos de Deus e suas promessas e a lei de Deus. E por último, o seu próprio Filho Jesus é considerado, porque ele nos traz graça e misericórdia. O Senhor Jesus nos trouxe graça e misericórdia. Devemos aplicar à vida o seguinte: que devemos abandonar o conceito de que podemos mover, ou seja, fazer Deus realizar alguma coisa a nosso favor, ou como alguns dizem por aí, determinar, profetizar. Nada disso, nada disso. Nós não movemos a mão de Deus como que é impor que ele faça, ou demover, impedir que ele realize. O profeta Isaías já dizia: agindo Deus, quem impedirá? Nós não podemos fazer Deus trabalhar ou impedir que Deus trabalhe. Podemos sim buscar sua santa vontade em oração, com corações contritos, confiando fielmente no que Ele, o Deus eterno, pode realizar, como já fez, está fazendo e ainda fará. Em segundo lugar, o segundo tópico vai nos dizer que a oração é refúgio por meio da adoração. Se o meu povo orar. Nós vivemos um tempo em que a palavra adoração é muito usada e muito mal entendida, porque ela dá a entender como uma coisa exterior de cultos, celebrações. Ao culto, à celebração, à alegria, à publicação do louvor de Deus. Mas antes disso acontecer, primeiro a adoração nasce no coração do homem. O Senhor Jesus uma vez perguntou a Simão Pedro: Simão, você me ama realmente? Ele usou uma palavra que definia um amor por inteiro, um amor divino, um amor de dedicação, um amor de cuidado, o amor ágape. Mas Pedro respondeu: eu amo, mas amo com amor de amizade. Há diferença. Deus é muito mais que um amigo. E nós também, a semelhança de Jesus Cristo, seu Filho, devemos ser muito mais do que amigos. Devemos viver o Evangelho de Cristo. Ele perguntou 3 vezes, mas na terceira vez ele perguntou a Pedro se ele amava como amigo. E então ele diz: cuida, alimenta, cuida, conduz as minhas ovelhas, no sentido de nutrição, de cuidado para aqueles que estão debaixo do cuidado do pastor. Deus é o nosso sumo pastor, Jesus é o nosso sumo pastor. Ele tem nos nutrido, tem cuidado, tem nos conduzido. O Evangelho de João, no capítulo 13, João vai dar o seguinte testemunho: que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estamos falando aqui de que adoração é amar, adoração é ter amor no coração. Não tem outra explicação para a adoração. O amor de Deus fluindo no homem interior. Oração é refúgio por meio da adoração. O mesmo João
vai dizer novamente na sua primeira carta, capítulo 4, verso 8, que Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se a sua adoração é só de boca, é só de fanfarra, é só de performance, isso não é adoração. Porque a adoração é interior. É a resolução de um coração arrependido. É um coração onde vamos ter a verdade e o amor de Deus, que produz um desejo de entrega, que considera a primazia divina e não o seu próprio ser. Então, isso redunda em oração, atos e palavras. Assim como o profeta Isaías, no capítulo 6, viu a glória de Deus, entendeu naquela oportunidade o quão santo era Deus e o quão pecador era o homem Isaías. E além de tudo ouviu os anjos cantarem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías 6:3. Oração é refúgio por meio da adoração. E apliquemos isto à vida. Enchamos os nossos corações com a bondade divina, com amor, confiados em suas promessas que não podem falhar, permeando a oração com desejo de proceder bem, desejo de proceder bem com atos e palavras. Em terceiro lugar, vamos considerar que a oração é refúgio por meio da confissão. Uma vez que o meu coração pecador chegou ao arrependimento, ele também deve buscar a confissão. Automaticamente ele busca a confissão. São duas coisas que acontecem simultaneamente, praticamente. Se o meu povo buscar a minha face. Como é significativo isso? O pecador que não pode se aproximar de Deus, mas se aproximando de Deus, buscando a face de Deus. E aqui nós devemos ver que quando nós buscamos a face de Deus, nós somos iluminados pela luz divina e o nosso pecado fica evidenciado, fica publicado diante de Deus. O pecador tem medo de fazer isto, mas confiadamente, baseado na graça do Senhor Jesus Cristo, nós podemos nos aproximar. O apóstolo João, na primeira carta, no verso 9 do primeiro capítulo, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós devemos confessar os nossos pecados e seremos perdoados por nossos pecados. Sejam eles por ter feito ou por não ter feito, porque pecamos por fazer, é o chamado pecado por comissão. E também pecamos por deixar de fazer aquilo que Deus espera que nós façamos, é o chamado pecado por omissão. O sábio nos diz em Provérbios 28:13 que quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Oração é refúgio por meio da confissão. Então, que a sua oração seja cheia de confissão. Como o salmista Davi, que desonrou a família alheia, matou um homem inocente, mentiu para os homens e para Deus. Mas quando confrontado,
e arrependido, confessou a Deus: contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Veja que nós devemos estar preparados para sermos condenados pelo nosso pecado. Mas nós vamos ver lá na história do homem que ele sofreu as consequências do seu pecado, mas foi perdoado, foi elevado novamente. A confissão, ela acontece porque nós nos arrependemos e confessamos diante de Deus, Deus Santo. Porque nós devemos ter consciência desta santidade de Deus e também consciência da nossa própria natureza pecaminosa. Deus é justo e correto, nós não. Nós somos injustos e imperfeitos, tortos. Nós confiamos nas promessas dele, não nas nossas próprias palavras ou pensamentos. Buscamos o perdão e a santidade. Apliquemos a vida. Quando pecamos, ferimos a nós mesmos e ao próximo, e consequentemente a Deus. Confessamos a Ele o que fere tanto a este mundo e a santidade de Deus, seja quando fizermos algo ou deixarmos de fazer. Vigiemos nossos corações, confessemos nossos pecados. Em quarto lugar, a oração é refúgio por meio do louvor. Devemos buscar a santidade acima de tudo. O louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Salmo 65, 1, 2. Um ato público de adoração. Ele estima e honra a Deus pelos seus feitos poderosos, segundo a imensidão da sua grandeza. Salmo 150, verso 2. Por causa das tuas justas ordenanças. Salmo 119, 164. Busquemos a santidade de Deus. A oração é refúgio por meio do louvor. Busquemos engrandecer o ser de Deus, as suas obras, as suas palavras. Oremos continuamente. Nos diz a palavra de Deus. Bendirei o Senhor o tempo todo. Meus lábios sempre o louvarão. Salmos 34, 1. Não deixo de dar graças por vocês, diz o apóstolo Paulo, mencionando-os em minhas orações. Efésios 1,16. Aplicando a vida. Santidade é a principal busca da vida, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. A adoração conduz ao louvor, que é a publicação em atos e palavras por um coração grato, que estima e honra a Deus acima de tudo. Concluímos, pois, nesta oportunidade, que em meio às lutas deste mundo, construímos a certeza de que há refúgio para a alma solícita pela presença do Senhor, que repousa em sua graça, nas promessas e no agir de Deus. A eterna e boa vontade do Eterno é o que devemos buscar, para que esta enche os nossos corações de adoração, corações perdoados e perdoadores, cheios de graça e verdade, o louvor da graça de Deus diante de todos os homens. A última nota é: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Isaías 55. Paz e misericórdia estejam sobre o Israel de Deus.